com um ouvinte nosso aqui, que é prefeito de Limeira. É ouvinte da Bandeirantes, mas é prefeito de Limeira, o prefeito Mário Botion, que tem um relato para fazer sobre a dificuldade que ele está enfrentando na cidade dele, né, prefeito? Eu vou dar bom dia para o senhor, por educação, por respeito ao senhor, mas tá difícil dar bom dia, né, prefeito? Bom, a educação faz com que a gente supere as dificuldades, né, Agostinho? Bom dia para você, para a Bruna, para todos que estão nos acompanhando. É um prazer falar com vocês. Agostinho, de maneira preventiva, nós publicamos um decreto no dia de ontem que preserva 5% do volume de combustíveis dos postos de abastecimento para que a prefeitura possa continuar fazendo e prestando aqueles serviços essenciais na área da saúde, com as ambulâncias, com o SAMU, Corpo de Bombeiro, a própria Guarda Civil Municipal e a PM, principalmente. Além do transporte coletivo, que também tomamos uma providência que no dia de hoje nós somente está funcionando o que nós chamamos aqui de linha da saúde. São algumas linhas que fazem o transporte dos funcionários que trabalham nos hospitais aqui do município, e as demais não estão funcionando, para preservar o combustível para que no dia de amanhã a gente possa atender o trabalhador e esperar que ao longo do dia de hoje, ainda não aconteceu, mas que ao longo do dia de hoje a entrega, né, dos combustíveis, não só para a empresa que opera o transporte coletivo aqui em Limeira, mas também para os postos de abastecimento e o abastecimento se normalizar. Nós tínhamos um bloqueio bastante intenso e importante aqui no município de Limeira, na Anhanguera. O município está posicionado num ponto estratégico, tem aqui o entroncamento da Bandeirantes, da Washington Luiz e da 147, que liga o norte do Paraná ao sul de Minas. Todos eles passam aqui pelo nosso município, e isso causou um transtorno bastante grande para a região toda. Ontem, ao longo do dia, eu acompanhei as negociações para o desbloqueio, e em torno de 9h da noite, houve um entendimento com a presença do BAEP, a Polícia Rodoviária Estadual, que houve a liberação de parte das faixas, tanto no sentido capital-interior, quanto interior-capital, onde quem queira passar, veículos leves, caminhões ou ônibus, estão liberados a passar. Ainda tem um pouco de restrição, mas as coisas estão caminhando para a normalização, é o que nós esperamos. Tomara, todos nós esperamos. Estamos conversando com o prefeito Mário Botion, prefeito da cidade de Limeira, cidade importante aqui do interior de São Paulo, 308 mil habitantes, uma cidade importante, grande, importante mesmo, que tem uma estrutura, né, maior do que outras cidades, que eu imagino que possam estar enfrentando dificuldade ainda maior, né, porque dependendo do tamanho da cidade, você tem uma condição de manobrar a sua estrutura um pouco maior, né, e Limeira já vai enfrentando uma dificuldade. Se Limeira está enfrentando essa dificuldade, você imagina o que está passando, o que estão passando outros municípios menores. Vou dar tchau para a Bruna aqui, que ela tem que ficar atenta aí a essa dificuldade toda, que ao que parece, né, Bruna, vai continuar ao longo do dia, porque com essa passividade do nosso poder público, infelizmente, a perspectiva não é boa. Com atualizações eu volto para cá, tá? Tá combinado. Valeu, Bruna Barbosa, Agostinho. Valeu, obrigado, tchau, Bruna. tchau, prefeito. Até mais. Tchau. Obrigado, Bruna. Agostinho, na verdade nós tomamos algumas providências, né, de caráter preventivo, né, para que tivéssemos uma contingência mínima para continuar fazendo a prestação de serviços desses básicos que eu coloquei. Nós vivemos num país democrático de direito, acho que as urnas deram o seu resultado, nós precisamos respeitá-las, e a população precisa entender isso, e os manifestantes também. Agostinho, Limeira é uma cidade bolsonarista, nós colocamos aqui no segundo turno 74% dos votos para o Bolsonaro. Eu, particularmente, votei, trabalhei, coloquei nosso time na rua aqui, mas enquanto homem público, né, que estou à frente aqui da nossa prefeitura, eu preciso deixar as minhas convicções de lado e ter a responsabilidade de cuidar da população como um todo. As manifestações são sempre muito bem-vindas, desde que não cause transtornos para outras pessoas, né? E nesse momento, o equilíbrio precisaria estar presente nos manifestantes. Eles se fortaleceram, guardar essa força para usar aqueles que ficaram descontentes com o resultado, para usar no acompanhamento do próximo governo. Acompanhar de perto, acompanhar tudo que vai acontecer, e espero que, embora o meu voto não foi esse, mas que o presidente eleito seja o melhor presidente que o país já teve,
porque é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Mas a eleição acabou a disputa, a vida continua, e respeitando, né, o Estado Democrático de Direito, que é o melhor deles. Não vejo outro regime melhor do que esse que nós estamos, com todos os seus problemas, né, mas ainda é melhor. É isso, é exatamente isso, É fácil de entender, claro, ninguém quer mudar o voto de ninguém, as pessoas podem estar contrariadas. Bom, tem metade do país que está contrariado, é claro isso, né? Metade do país, não é pouca gente, que não gostou, ficou chateado, foi dormir do domingo chateado, acordou na segunda-feira chateado, mas é isso, mas temos um país para tocar. E aí fica difícil, prefeito, porque como é que se negocia? Bom, não dá para negociar com bandido. Eu me recuso a chamar de manifestante essa turma aí. Esse pessoal é bandido e é pouca gente, é meia dúzia, não representam nada. E eles querem o quê? Como é que se negocia com essa gente? Então não gostou do resultado, a gente faz o quê? Não tem o que fazer. É por isso que eu não consigo entender essa passividade das autoridades. Eu só consigo classificar como passividade. Eu não quero chamar de conivência. Ainda não quero chamar de conivência. Mas o senhor relatou, prefeito, o que o senhor acompanhou aí na sua região, que foi o que aconteceu, em certa medida, em boa parte do país. A polícia negociando para liberar uma faixa. Estamos negociando com gente que não pode fazer o que está fazendo. A gente está no 3º dia de manifestação. Vai até quando isso? Até quando? Vamos negociar uma faixinha, mais 10 centímetros para lá? Eu não sei. Eu estou esperando que se faça cumprir a lei. Eu queria pedir para o senhor, prefeito, se o senhor me permite, ouvir aqui um relato que nós colocamos no ar agora há pouquinho e que é, coincidentemente, de uma pessoa que está parada. Não por vontade própria, mas está parada nessa manifestação aí, nessa paralisação, aí na sua região de Limeira. É um caminhoneiro que mandou uma mensagem para a gente. Vamos ouvir de novo aqui, o prefeito vai ouvir. Bom dia, Bandeirantes, tudo bem? Eu gostaria de saber quanto que o poder público vai tomar providência a respeito do travamento aqui na Anhanguera, no 148. Existem aqui alguns agricultores que estão servindo marmita aqui, estão servindo lanches, refrigerantes aqui para segurar os caminhões. A polícia está sendo conivente, ela tem conivência, ela está segurando os caminhões, abrindo uma faixa só para passar carros, e o resto do povo, dos caminhoneiros, estão permanecendo aqui. Não são todos os caminhoneiros que estão a favor disso, não, a maioria quer ir embora, mas estamos presos aqui, estamos reclusos aqui, querendo ir embora. Estão cerçando o nosso direito de ir e vir. É isso que está acontecendo aqui em Limeira. E a polícia não toma providência. Entendeu? Sou caminhoneiro, estou aqui no 148, preso aqui, por forças não minhas. Põe meu áudio aí no ar aí, Leandro. Duro ouvir isso, né, Sim. Prefeito? É difícil. Eu disse que ontem acompanhei a tarde toda, até 9 horas da noite, quando houve o entendimento de liberação de uma faixa. E a informação que nós temos, eu vou até checar a informação do Leandro, é de que está liberado, tanto nos dois sentidos, interior, capital, capital, interior, uma faixa de rolamento. As pessoas que queiram sair do movimento, essa informação que eu tenho está um pouco diferente do que o Leandro está passando. Tem a liberdade de sair, sejam veículos pequenos, ônibus ou caminhões. Só estão permanecendo aqueles que querem permanecer ainda no movimento. Mas vou checar essa informação do Leandro, que é importante a gente restabelecer a informação correta. Tá certo. Olha, lógico, não depende do prefeito, né, de nenhuma região agir num caso como esse, né? Não é a instância adequada para isso, né? Tem que ser a polícia estadual, a polícia militar, ou tinha que ser, na verdade, a Polícia Rodoviária Federal, né? Que a gente não está entendendo muito bem, né? Alegaram ontem que não tem estrutura. Pode ser, mas no domingo, para fazer aquela paralisação, para vistoriar ônibus que levavam eleitores, para aquela atividade não parece que faltou estrutura para a Polícia Rodoviária Federal. Não me parece isso. Mas, de qualquer forma, a gente já viu também, a gente chegou num ponto de ver guarda metropolitano liberando também, né? Acho que foi no Rio de Janeiro, acho que foi em Niterói, se eu não estou enganado. Enfim, mas não é a instância adequada. Agora, prefeito, de qualquer forma, tem como cobrar da polícia, do governo do estado, porque isso vai até, mesmo se tratando de pessoas que queiram ficar. Então, digamos que eles tenham liberado quem não quer ficar.
Mas não pode ficar. Quem quer ficar não pode ficar. Não pode ficar. É simples assim. Se eu quiser fazer uma manifestação na rodovia, eu vou ser convidado a me retirar de lá. E tem que ser assim mesmo. O senhor tem ideia, alguma perspectiva de quando, de fato, a autoridade vai usar a energia que tiver que usar para tirar todo mundo da rodovia? Há como se prevê isso? Agostinho, ontem eu acompanhei o pronunciamento do governador do estado, Rodrigo Garcia. Ele foi muito incisivo, direto, naquilo que era para ser feito pela Polícia Militar. Aí cada comando tem a sua autonomia para colocar em prática aquela determinação. Lógico que ninguém quer confronto. Eu não quero confronto. Aliás, os manifestantes que estão aqui são todos limeirenses, são cidadãos do nosso município. Ontem houve essa conversação. Eu entendo que, num segundo momento, como existe uma determinação do Supremo que deve ser seguida para a liberação, a polícia, sim, tem que tomar mais energia ao longo do dia. E é feriado, tem menos movimentação, mas aproveitar esse dia e fazer a liberação de todos os pontos que estão ainda com bloqueio, ainda que parcial, que é o caso de Limeira. Liberar para que as coisas voltem ao normal, né, na sua normalidade. Nós não temos interferência, né, a Polícia Militar tem autonomia para fazer todos os movimentos. Como eu disse, acompanhei com o comando da Polícia Rodoviária aqui local, com o comando do BAEP, que fica situado aqui em Piracicaba, que esteve presente acompanhando essas negociações e continua acompanhando. Eu tenho convicção que ao longo do dia a polícia deva fazer uma intervenção com mais energia para liberar em caráter definitivo essa paralisação, para que as coisas possam voltar ao normal. Embora na Replan, aqui na região, não exista bloqueios, que é quem serve aqui, distribui combustível, mas os caminhões não estão circulando. E aí não sei se é uma determinação das empresas ou dos próprios caminhoneiros, né? Nós estamos acompanhando aqui vários postos de Limeira com bombas fechadas, com alguns postos também fechados por falta de combustível, e ficamos nesse aguardo de que as coisas se normalizem. Nesse momento, nós não temos desabastecimentos na área de alimentação, como disse a Bruna. Pontualmente, o hortifruti granjeiro, que é 2 dias, 3 dias, ele precisa ser reposto, haverá alguma falta pontual. Mas se isso se estender para 4, 5, 6 dias, teremos também problema do abastecimento. Tenho convicção de que isso não vai acontecer. E mais uma questão, Agostinho. Penso que o presidente Jair Bolsonaro, com todo o respeito que eu lhe tenho como presidente, ele deveria ter vindo a público depois da eleição, e se não veio no domingo, deveria tê-lo feito ontem, em função dos acontecimentos que ocorreram ao longo do país, que são as manifestações. Devia ter se posicionado mais rapidamente e de maneira mais direta para aqueles que ele precisava mandar o recado. Não fez, perdeu a oportunidade, fez ontem, o recado foi dado, ainda que não de uma maneira mais incisiva, mas foi dado para todos os manifestantes que ele vai continuar jogando, como ele mesmo disse, dentro das 4 linhas, que é respeitando a Constituição. Então não há jeito de mudar o resultado das urnas de qualquer maneira, no braço. Isso não existe, não vai existir. Volto a insistir, Agostinho, que as manifestações elas podem se fortalecer, mas não prejudicando outras pessoas. Se fortaleça, continuem de maneira organizada para acompanhar o próximo governo do presidente eleito. É isso. Estamos conversando com o prefeito de Limeira, aqui no interior de São Paulo, o prefeito Mário Botion. Prefeito, o senhor falou aí que a Replan, que é a refinaria de Paulínia, né, distribuidora de combustível, os caminhões, nenhum deles está circulando, é isso? É isso. Não existe bloqueio na refinaria, bloqueio externo, mas as distribuidoras não estão liberando, né, os caminhões para fazerem o abastecimento. Estou dizendo isso porque a gente está acompanhando de perto, e a própria empresa que faz o transporte coletivo aqui em Limeira, desde ontem está com três carregamentos feitos, com notas fiscais emitidas, mas ainda não foi liberado o transporte desses combustíveis para a empresa aqui local. Então isso é algo que preocupa, nós não temos informações oficiais do porquê disso, só que não existe bloqueio externo, mas não está havendo, até nesse momento, né, a questão de 20 minutos atrás, antes de eu começar a falar com vocês, não havia nenhuma movimentação de entrega de combustíveis, pelo menos aqui na nossa região.
Quer dizer, se não há obstáculo, né, não há nada que impeça, aparentemente a decisão das empresas de distribuição de não fazerem essa entrega é uma decisão delas próprias, da própria empresa, não é isso? Nós, assim, oficialmente eu não posso garantir que seja isso, que são das empresas ou que são dos motoristas, né, uma iniciativa deles, eu não saberia dizer, eu posso afirmar que não está sendo transportado porque nós não estamos recebendo combustível que está carregado e nota fiscal tirada, deveria estar na rua já na medida que não existe bloqueio na entrada ou na saída da Replan. E lógico que isso atinge não só Limeira, né? Atinge toda a região. Sim, exatamente, toda a região. Aliás, a Replan, ela fornece combustível aqui para uma região muito, muito grande. É exatamente isso, isso é assustador. E essa distribuição zero, digamos assim, ela começou ontem já? Olha, na segunda-feira havia bloqueios, né? Como em todos os lugares, na Replan não foi diferente. Mas ontem, ao longo do dia, esses bloqueios deixaram de existir e nesse momento não há bloqueio, mas ainda não foram liberados, as distribuidoras não liberaram os seus caminhões para fazer as entregas. Isso é o que nós temos de informação nesse momento, Agostinho. Sim, e é lógico, não dá para cravar aqui, a gente não sabe o que está acontecendo, mas não pode se descartar um lockout, né? Aliás, não sou eu que estou dizendo isso, né? Quem disse isso ontem aqui foi o procurador-geral aqui do estado de São Paulo, Dr. Mário Sarrubo, que ele disse aqui que o Ministério Público, a polícia já tinham inclusive nomes de pessoas e de empresas que estariam sendo coniventes, participando dessa operação, o que torna a coisa ainda mais grave. Não sei se é o caso da Replan, não sei se é o caso das distribuidoras de combustível aí da região, mas isso é uma coisa para se verificar, porque se não há obstáculo físico, né, se esses manifestantes não estão impedindo que os caminhões saiam, é difícil entender por que isso está acontecendo. Agora, o prefeito, o senhor disse que os manifestantes aí, eu resisto a essa palavra manifestantes, mas esse pessoal que está fazendo tudo isso aí, na sua região são todos limeirenses. O senhor deve conhecer, o senhor deve conhecer a maioria deles, ou boa parte deles. O senhor não consegue convencer? Quantos são? Quantos são esses cidadãos limeirenses aí que estão fechando, no caso aí, a Anhanguera? Agostinho, evidentemente eu não estive presente na manifestação, né? Acompanhei por vídeo e pelo nosso pessoal o secretário de Segurança, de Mobilidade, que está acompanhando mais de perto. Eu não sei precisar, mas ontem à noite, pelos vídeos que vi, eu acredito que deviam ter lá mais de 200 pessoas aqui nesse bloqueio. Mas são empresários, são o quê, prefeito? Eu acho que tem de tudo um pouco, viu, Agostinho? Tem empresários, tem agricultores, tem cidadão comum, tem aqueles curiosos que acabam se juntando e participando da festa, né, que parece que é uma festa. Festa de quem, né? Festa para quem, né? Festa para quem, né? Exatamente. Agora, prefeito, não é a sua obrigação, óbvio que não é, né? Mas acho que a gente tem que contar com a colaboração das pessoas de boa vontade, né? É isso, né? A gente tem que contar com as pessoas de boa vontade. O senhor não pode, já que o senhor conhece boa parte deles, Limeira é uma cidade grande, mas enfim, a gente sabe que não é difícil que as pessoas se conheçam numa cidade. O senhor não pode, chegar e falar assim, ô cidadão, o senhor não está percebendo que não vai chegar a lugar nenhum com isso, está só causando prejuízo? Não dá para chegar neles e falar, prefeito? Olha, Agostinho, quando um grupo resolve tomar uma atitude dessa, ele não é uma pessoa, né? Uma pessoa contamina muitas outras pessoas. Assim, para falar claro e francamente, se a própria polícia, o BAEP, estando lá com a tropa de choque para fazer a desobstrução, não conseguiu que eles saíssem pacificamente do todo e liberassem parte, é pouco provável, né, que a minha presença lá vá fazer ter alguma mudança ou interferência significativa. A minha expectativa é que, ao longo do dia, esse movimento se esvazie e que a polícia tome, né, as providências que ela precisa tomar, por dever de ofício, inclusive por determinação do próprio governador. É isso. Prefeito, só para a gente terminar, eu quero agradecer muito a sua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, prefeito Mário Botion, prefeito de Limeira, cidade importante aqui no interior. O senhor tomou essas medidas por cautela, por prevenção, né, restringindo
estabelecendo que os postos da região têm que guardar uma cota do combustível para atender a veículos de emergência, o que me parece bem adequado, reduzindo inclusive a frota circulante, ainda mais num dia como feriado, em que a movimentação tende a ser menor. Enfim, são medidas que tentam evitar que um mal maior aconteça. Ora, prefeito, qual é o fôlego que a cidade tem? Quantos dias mais a cidade resiste se essa situação permanecer? Sim, o principal agora é o restabelecimento do abastecimento de combustível. Isso é o que mais está pegando, né, aqui para nós especificamente. Se não houver o reabastecimento, por exemplo, o transporte coletivo, nós temos condições de trabalhar amanhã. Amanhã o transporte estará todo na rua. Se não houver a distribuição dos combustíveis, na sexta-feira não há combustível, né, ou haverá uma quantidade muito menor do que é necessário, com certeza haverá restrição no número de ônibus, e aí vamos afetar os nossos trabalhadores. Com relação à alimentação, eu conversei com as redes de supermercados ainda há pouco, e por hora não existe nenhum problema mais acentuado, mas se alongar 4, 5, 6 dias, poderemos ter aí algum desconforto também nessa questão do abastecimento. Mas volto a insistir, tenho certeza que ao longo do dia de hoje as coisas devem se normalizar de maneira mais acentuada e que a vida volte ao normal já no dia de amanhã, é o que nós esperamos. A gente tem que torcer para isso, mas eu estou recebendo uma informação agora aqui, viu, prefeito? A nossa companheira repórter Ana Paula Rodrigues está me mandando aqui um informe que foi divulgado agora pela CCR Autoban. Atualização das manifestações populares. É bem generosa essa expressão aqui. Manifestação popular é o escambau, né? É o escambau. Isso aqui é bandalheira mesmo. Mas, ok. A CCR Autoban está mandando aqui, recomendando que se evite trafegar em algumas regiões aqui por causa da obstrução que continua, né? Então a CCR indica aqui alguns pontos que devem ser evitados porque não há como trafegar. E aí o primeiro deles, prefeito, é exatamente a sua região. Rodovia SP-330, em Anguera, quilômetro 148, cidade de Limeira. Aqui diz a CCR, situação de pista norte e sul bloqueadas por manifestantes no quilômetro 148, reflexo, congestionamento no sentido interior do quilômetro 140 ao quilômetro 148 e no sentido capital do 153 ao 148. Ou seja, salve-se quem puder, prefeito. Agostinho, enquanto você recebe informação, eu também estava me atualizando aqui e conversando aqui com o meu secretário de Segurança, que está me passando aqui uma informação de que realmente houve um novo fechamento e a Polícia Rodoviária deve agir novamente para buscar a liberação do que tinha sido tratado no dia de ontem. É uma pena, eu fico... É lógico que a gente fica aqui, de alguma maneira... Só que as pessoas tomaram a rodovia. Estou ouvindo aqui meu secretário. Prefeito Mário Botion, que está recebendo informação ao vivo, confirmando a informação que a Ana Paula Rodrigues me passou aqui, da CCR. É que negociar com bandido, prefeito, é a pior viagem. Negociar com bandido não dá certo. A informação é de que as pistas estavam liberadas sim, mas um número de pessoas muito grande de manifestantes tomaram conta da pista e ele está conversando aqui com o capitão da Polícia Rodoviária para ver as providências que eles devem tomar na sequência para fazer a liberação, ainda que seja daquilo que foi tratado no dia de ontem, né? Isso é muito ruim, isso não é bom para ninguém, nem para as pessoas que estão lá, né, que acham que estão fazendo bem e que não estão fazendo bem, estão fazendo mal, né? Já se manifestou, já se posicionou, o movimento é fortalecido, potencializa isso, senão vai perder a legitimidade que eventualmente teriam na sequência de acompanhar o novo governo, mas não de manifestações que tragam problemas para terceiros. Daqui a pouco falta oxigênio no hospital e quem que vai pagar a conta, né? Pagar a conta é pagar as vidas, né? Falta alimento na gôndola, falta transporte coletivo, a ambulância não consegue circular, é nisso que as pessoas que estão lá precisam pensar, porque são cidadãos, um parente seu pode ter um problema
dessa natureza, né, por uma atitude, acho que já exagerada, exacerbada, de outras pessoas. É isso, é uma lástima e a gente tem autoridade para isso, tem lei para isso, né? Tem lei para isso, tem lei para isso. E tem gente capaz de fazer isso. Não faz, não sei por quê. Não faz, não sei por quê. A gente vai brincar com isso até quando? É o terceiro dia. Eles estão indo e voltando. Eles estão se divertindo aparentemente com isso. Eles estão achando que estão ganhando o jogo. E estão ganhando o jogo. Os desonestos, os desleais, os que não respeitam os outros, estão vencendo essa batalha. Por enquanto, de goleada, eu diria, inclusive. Eles, ao que parece, né, perderam a eleição, porque é o que eles dizem, né? É o que eles dizem. Perderam a eleição e querem ganhar no grito. Né? Querem ganhar no grito. E estão ganhando. Não vai ter mudança, óbvio que não. Né? Isso é uma loucura, isso é uma insanidade achar que... Mas assim, é isso. Mas o prejuízo vai ser sentido. Quem sabe até com perda de vidas. Né? E aí a polícia, as autoridades omissas, observando a distância, negociando com o bandido. Estão negociando com o bandido, fazendo acordo com o bandido. E não dá certo, não funciona mesmo. Prefeito Mário Botion, muito obrigado pela gentileza do senhor. Parabéns pelas medidas que o senhor tomou aí. Eu acho que o senhor vai ter que apertar um pouco ainda mais, pelo que parece, talvez. Tomara que não. E peço mais uma vez, não é a sua obrigação, mas como o senhor falou, que identificou que alguns deles moram, eu não vou nem chamar de cidadãos, mas moram em Limeira. Talvez eu pudesse, quem sabe, na conversa, o senhor consiga mais do que a polícia, que por enquanto está tomando de goleada dessa gente. Prefeito, muito obrigado. Boa sorte para o senhor aí e para todos de Limeira. Obrigado, Agostinho. Um grande abraço a todos.